Hoje nós estaremos refletindo sobre uma história que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, o relato de uma experiência de conversão. Talvez seja uma das passagens mais didáticas na Bíblia sobre a prática do que acontece na prática quando alguém está sendo tomado pelo Espírito de Deus e sendo conduzido ao Senhor Jesus Cristo. É sobre Zaqueu. A história, muitos conhecem, crianças conhecem essa história, imagino que seja uma das primeiras a serem ensinadas para elas, porque é interessante, envolve um homem que é baixo, subindo numa árvore, então é uma história assim, diferente, quase um pouco engraçada, se nos tentarmos imaginar um senhor subindo numa árvore. Então ela é muito conhecida e imagine que quase sempre o pregador, e ela é excelente para isso, essa história, ele aborda a questão da salvação se dirigindo para pessoas que porventura estejam ouvindo a pregação, a história, pessoas que não têm Cristo ainda, como Zaqueu não tinha, e precisam acordar para isso, e precisam ser estimuladas para isso, desafiadas, e o Evangelho eminentemente é uma chamada à responsabilidade, a oferta de uma salvação para quem está desesperadamente precisando da misericórdia de Deus. Então, é uma pregação típica para, vamos dizer, uma palavra que a gente usa muito no púlpito e nas conversas entre crentes, né, de evangelizar. Falar para quem não tem Cristo e explicar como é a salvação em Jesus Cristo. Uma mensagem evangelística. Pois é uma mensagem excelente para isso. Só que não vai ser meu alvo hoje. Claro, está embutido esse elemento e quem ouvir esta pregação, ou agora, ou neste momento, ou depois de outra forma, que não tenha Cristo ainda no coração, espero que sirva para mexer profundamente e para lhe despertar quanto à necessidade de Cristo. Mas o que eu gostaria mesmo era de rememorar, falando com crentes, rememorar, que cada um rememore e se lembre no seu coração o que se passou no seu caso, quando você atravessou esse processo chamado salvação. E não é por acaso que eu quero fazer isso neste tempo, neste período muito atípico da nossa vida, que nós nem sabemos quando vai terminar, mas um período atípico no sentido de sofrimento, de doenças, de medos, de angústias, de mortes, em que nós ficamos procurando as essências das coisas, e os que pensam um pouquinho mais profundamente notam com facilidade que muitas coisas às quais damos muita importância, na realidade não tem importância nenhuma, ou quase nenhuma, são ilusões. Crentes, não crentes, todos são levados obrigatoriamente a realmente pensar de uma maneira mais séria sobre a sua existência, sobre a sua vida. E o crente em particular, ele é levado, obviamente, a buscar nas coisas espirituais algum tipo de esperança, ou de alegria, ou de ânimo para continuar. E uma
uma fuga ou alternativa para o desespero, a ansiedade. E eu fiquei pensando que talvez poucas coisas há para nos manter mais animados com essa situação, dentro do contexto de visualizar ou tentar visualizar mais as coisas espirituais, é olhando para a sua própria condição de salvo. É um tesouro que nós temos, a salvação, e passamos por uma aventura tão grande para chegar até esse tesouro e nos apossarmos desse tesouro. Isso é tão forte que não merecia ser quase levado ao esquecimento ou a uma posição secundária na nossa memória, no nosso coração, como muitas vezes é, pela rotina que nos rouba. Já tenho dito isso várias vezes, a rotina é um assaltante, rouba, tira de nós, nos priva de tempo, cabeça, energia para considerações mais sérias sobre a vida. E agora eu estou falando com crentes, como eu já comentei. Então, muitas vezes, tesouros que nós temos, talvez como aquele anel de brilhante que a moça ou a mulher ou a senhora guarda ali, que foi da avó e que é muito importante, caro também e tal, e guarda ali, mas que nunca nem mexe, nunca chega nem perto. Talvez deveria até usar mais, ter mais alegria, porque vai ficar ali, a morte vai chegar, vai passar para a filha, para a neta. E às vezes donas de casa que têm cristais em casa, ou tem uma peça valiosa que ganhou no casamento, aí passa décadas sem usar aquelas peças finas, lindas, de porcelana talvez, porque foi dado pelo fulano, um momento muito especial, é caro demais, é valioso, e vai o tempo passando. Aproveita, se quebrar uma peça ou outra depois, vai quebrando, acabou, tudo bem, mas utiliza, aproveita. Aquilo que tem, não guarda e fica de ano em ano limpando a poeira. Nós crentes, talvez caiamos no erro de, com a rotina, fazer isto. Temos tesouros dentro de nós, não precisa buscar tesouros para o outro lembrar que nós temos, alguém para ficar ali ouvindo horas e horas e tentar arrancar de você alguma coisa para lhe sugerir ou lhe melhorar sua mente, sua cabeça. Nós temos tesouros dentro de nós e cada um sabe que tem, mas não lança mão, não se utiliza disto. Pena. E eu quero aproveitar então estes momentos em que todos nós estamos mais sensíveis e todos perguntando, todos indagando o que fazer de uma maneira prática para melhorar essa nossa ansiedade, melhorar essa nossa preocupação, angústia. E o que fazer? Pois aqui está uma resposta entre várias. Embora todas talvez tenham a mesma raiz, mas isso aqui, pelo menos, está uma variação desta resposta. Lembrar da sua experiência de conversão, que vai ser única, porque cada um tem a sua. É uma salvação realizada pelo mesmo Deus, sem dúvida, mas cada um tem a sua própria experiência. Então, mais do que apelar para que o não crente se converta ao Senhor Jesus Cristo, que eu vou apelar, mas mais do que isso, eu vou apelar para que o crente se lembre que um dia foi um Zaqueu. Então, em Lucas 19, nós lemos assim, Lucas 19, de 1 em diante. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico
chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então Zaqueu era um homem rico, no caso um coletor de impostos, e baixo, de baixa estatura. Jesus atravessava a cidade de Jericó, a história é clara no seu relato, e Zaqueu sentiu muita vontade de ver Jesus Cristo. Então, muita gente à sua frente, e ele sendo baixo, obviamente tinha dificuldade de enxergar, então procurou o que, eu diria, meninos fazem, né? Às vezes adolescentes, mas adultos, subir em árvore para ver coisa, por qualquer motivo, é coisa rara, não ser bombeiro para salvar alguém. Seja como for, foi o que ele fez. Subiu numa árvore, sicômoro, que é uma árvore grande e com os troncos, os ramos na horizontal, e que ajuda as pessoas a subirem e ficarem razoavelmente em segurança. Então, ele foi correndo, transpôs o obstáculo, subiu a árvore, não desistiu de realizar a sua vontade de ver Jesus. Já chama a atenção a força daquela vontade, que um homem rico, conhecido na cidade, certamente, e subir numa árvore não é algo, como já comentei, comum, talvez até meio ridículo. Devia ser um homem odiado por ser coletor de imposto, inclusive desonesto, como eu ia dizer a maioria, mas não dizer muitos são, e que mexem com esse assunto. E ele confessou lá na frente, conforme nós já lemos e vamos comentar no final. Então, obviamente, era uma pessoa não benquista de jeito nenhum, para não dizer o contrário. Então, alguém assim, subindo numa árvore. Mas ele deixou de lado isto e se expôs, ou a risos, ou a gozações, zombaria, não interessa. Ele queria ver Jesus a todo custo. De repente, um inesperado. Jesus estava passando na frente dele, Zaqueu realizando o seu desejo de ver Jesus, vendo, de fato, ali ele passando, achando certamente agradável, fazer o que ele estava com muita vontade. Mas quando eu digo inesperado, não era Jesus passar, inesperado era Jesus olhar para cima e chamar Zaqueu pelo nome, que isso é impressionante. E mais ainda, dizer que desejava ir na casa dele. Isso é impressionante, isso realmente não estava, certamente, no programa. Quero observar a reciprocidade de Jesus. Zaqueu demonstrou interesse nele, Jesus,
E Jesus corresponde fartamente. Não apenas olhando e disse: estou aqui, Zaqueu. Você queria olhar para mim? Estou aqui. Passe bem. E continuava. Mas ele foi muito além, Jesus. Ele agora se autoconvida para ir até a casa de Zaqueu. Zaqueu poderia facilmente inventar uma desculpa, como vemos várias na Bíblia, inclusive com o grande Moisés, quando convocado por Deus para alguma coisa. Não arrumei a casa, Senhor. Não. Ou aquela, como dizer como o outro, não sou digno de quem entreis em minha casa. Não, agora eu tenho um compromisso, não dá, eu vou descer dessa árvore aqui, eu tenho outra coisa importantíssima para fazer. Nada disso. Ele desce rapidamente, e o recebe. Também recusar um convite do mestre, ele não teve coragem, e é uma coisa pública, todo mundo viu Jesus falar com Zaqueu, dizer: desce, que eu quero ir na tua casa. Ficaria muito estranho ele não receber, ficou com vergonha, ficou encabulado, ficou constrangido, nada disso. A Bíblia é clara para dizer que ele recebeu Jesus com alegria. E vai ficando forte a ideia de que aquele homem estava passando por uma mudança interna, alguma coisa forte. Dentro do coração dele estava acontecendo. Muito rápido, mas estava acontecendo. Todo o quadro aponta claramente para isso. Se expõe à vista de todos, agora sai, desce da árvore, arriscando até levar uma queda, e sai ligeiro para a casa dele. E imagine que vários acompanharam, que aqui comenta aqui o que alguns disseram quando viram aquilo ali. Aliás, comentários maliciosos. Então não foi uma coisa tipo Nicodemos, que foi lá de noite, uma conversa sós, tal, não, foi o contrário, foi público, todo mundo vendo. Então alguma coisa estava acontecendo com esse Zaqueu. A crítica chega logo, não poderia demorar, como até hoje, quando se fala de Jesus, ou quando se envolve Jesus Cristo com seriedade, quando se envolve Cristo num assunto, numa conversa, num negócio, num contrato, e alguma coisa falou em Jesus Cristo, causa estranhamento e críticas. Agora, falar em Jesus de uma maneira, já quase como uma expressão idiomática, tudo bem, todo mundo faz, mas é diferente do que eu estou dizendo. Então, lá vem a crítica dos judeus, porque Jesus estava com pecadores. Ele era judeu, inclusive. Jesus disse que ele era filho de Abraão. Ele era judeu, mas um judeu a serviço de Roma, que dominava boa parte do mundo, inclusive Israel, e não só a serviço do imperador, mas roubando, os compatriotas, os que moravam ali naquela cidade, da sociedade, se aproveitando claramente. Então, é esse tipo de gente, o mestre, com tantas pessoas honradas nessa cidade, dignas, ele diz para todo mundo, se dirige para cima de uma árvore e manda o homem descer. Um homem odiento, ninguém gostava, manda descer e quer ir para a casa dele, se convida, não foi nem convidado, tinha obrigação nenhuma. Aí se oferece para ir na casa de um elemento deste. É isso o que Jesus está propondo, o que o mestre tem para nós. Isso inclui esse ministério tão misterioso dele, poderoso, mas estranho, diz umas coisas esquisitas, mas é uma pessoa muito boa e só faz o bem, mas bem, quando dá a ideia que é Deus, é muito esquisito. E às vezes, e só dá a ideia que é Deus, entra num sacrilégio enorme, uma blasfêmia. Era um homem que tinha motivos de ser odiado, de ser amado,
digo que tinha motivos, as pessoas encontravam nele, que ele tinha, na essência, merecimento para isso, mas pelas pessoas que estavam ao redor dele, claro que ele se expunha a isso, e era de fato o que acontecia. Então, não faltavam pessoas para enxergarem o aspecto mais esquisito de Jesus, estranho, até como falei, muito, muito questionável, condenável por muitas coisas, inclusive esta de estar procurando comunhão com um pecador desse padrão aqui. Então, eles mostram que não entendiam duas coisas. Primeiro, Jesus veio ter contato com os pecadores, sim. Quer dizer que ele veio para se envolver com os pecadores, depende do que isso quer dizer envolver. Se for estar perto deles, para pregar o Evangelho, oferecer salvação, e no aspecto do ministério dele, curá-los, aliviando-os, inclusive, de dores e sofrimentos nesta terra, mas sempre dando prioridade ao eterno. Se ele veio nesse sentido, se é isso que você quer dizer, que ele veio para os pecadores, sim, correto. Mas nisso, achar que ele veio se misturar com os pecadores, se rebaixar ao nível deles e pecar com eles, não. Absolutamente. E curioso é que eles mesmos que criticavam não entendiam que eles próprios eram pecadores. O sujo falando do mal lavado, a gente diz. Jesus veio ter com pecadores. Você não entende que é também? Não, mas desse padrão não. Bom, para eles, realmente o padrão de comportamento e moral de Zaqueu era, de uma maneira visível, pior do que o deles, mas tinha muita coisa ali também, como sepulcro caiado, e pecador, na realidade, não vai conseguir convencer Deus nunca, que é menos pecador, mais pecador, que é menos digno, mais digno, todos somos nivelados por baixo pelo pecado. Aí algo muito marcante ocorreu com Zaqueu. Ele se levanta, depois da crítica, parece que foi uma crítica pública. Duas coisas. Primeiro, eu vou doar metade dos meus bens. Isso de uma maneira totalmente voluntária, porque Jesus não pediu. Nem, de acordo com o texto, nem sugestão. Aqui. Segundo, devolver 4 vezes mais do que ele tinha explorado na cobrança dos impostos, ou fraudado, ou roubado mesmo, de uma maneira oficial, aparentemente, cobrando mais imposto do que devia. Eu devolvo 4 vezes mais. Então aqui fica evidente a causa do que estava ocorrendo no íntimo daquele homem. Arrependimento. Arrependimento é exatamente a pessoa olhar para dentro de si, concluir que está errado ou tem procedido de uma maneira errada e tomar outro rumo. Por isso é que João Batista dizia: produzir frutos dignos de arrependimento. Esse digno significa assim, coerentes com o arrependimento. Que as obras de vocês mostrem, tenham como consequência natural um arrependimento sincero. É isso que João quis dizer quando dizia produzir obras dignas de arrependimento. É que sucedam naturalmente a um arrependimento sincero, que é precisamente o que Zaqueu está fazendo. Isso que ele diz aqui já é uma obra, é uma ação, é uma atitude consequente de um arrependimento sincero que estava ocorrendo dentro dele. Então é evidente que até aquele ponto da vida dele, a vida tinha girado, ou totalmente, ou pelo menos em grande parte, em torno de dinheiro, fazendo o que é errado para conseguir
dinheiro, poder e tudo mais. E agora ele dava uma guinada. Versículos 9 e 10. Se havia alguma dúvida do que estava ocorrendo com Zaqueu, Jesus agora esclarece de uma vez. Este homem foi salvo. Pronto. Este homem foi salvo. Ele é filho de Abraão e ele é pecador. Tanto que diz aqui, eu vim buscar os que haviam, veio buscar e salvar o perdido, então ele estava perdido, e eu o restaurei. Algumas lições sobre a questão da salvação. É algo que ocorre com uma determinada pessoa. Quando Jesus disse, este também é filho de Abraão, estava identificando, não foi o irmão de Zaqueu, não foi o pai, não foi o filho, não foi o amigo, até pode ser que outros tenham se convertido ali também, mas ele está falando este homem. Num determinado momento, quando ele diz hoje, não foi ontem, nem anteontem, curioso isto, e num determinado local, nesta casa. 3 coisas ele indica aqui: a pessoa, o momento e o local. Não é à toa que a conversão a Cristo é chamada de novo nascimento, alguma coisa bem definido. Onde é que você nasceu? Não sei. Eu acho que não nasci foi em lugar nenhum. Não. Você nasceu em algum lugar. Nem que tenha sido embaixo de uma árvore, se foi no interior, ou no hospital, que é o mais normal, ou dentro de um carro, como às vezes acontece. Você nasceu em algum lugar, meu amigo. Agora você pode não saber, nunca ninguém lhe contou, você não conhece pai, não conhece mãe, isso é outra coisa. Mas você, com absoluta certeza, nasceu num certo local. Quando você nasceu? Não tenho a menor ideia. Em algum momento aí, eu não sei não, eu acho que eu fui me formando, quando menos vi era um ser humano. Não. Você nasceu em algum momento, pode não saber quando, mesmo motivo, mas você nasceu num determinado momento. Cada crente teve a sua hora e o seu local definidos de nascer de novo. Cada crente. Alguns não sabem bem, especialmente quando nascem num lar cristão e que os pais ficam, desde que o pobrezinho não, desde que ele tem 1 ano de idade, já fica ali para se converter e tal, às vezes pode causar alguns problemas, mas é saudável desde que se faça isso com sabedoria. Mas há casos e casos de pessoas que se entregam a Jesus Cristo várias vezes, porque não sabiam se na primeira vez foi uma entrega real, ou a segunda, ou foi na terceira. Hoje eu estava lendo a segunda vez a biografia de John Newton, que ele fez o Amazing Grace, espetacular a vida daquele homem, e ele disse que até aos 13, 14 anos de idade mais ou menos, ele se converteu umas 3 vezes. Ele não usou a expressão me converti, claro, ele disse que fez a profissão religiosa, disse 1720 e tanto, imagine. Então, e a mãe crente, muito fiel e tal. E graças a Deus pelos pais e mães que pregam desde que os filhos nascem, é assim que deve fazer. Mas façam com cuidado e não pressionem muito, que isso pode gerar, às vezes, uma dúvida na cabeça, no coração da criança. O que eu quero dizer com isso? É que a pessoa, sabendo ou não o momento em que se converteu, ouve. E é um privilégio que a pessoa perde.
Porque muitos, como eu, adulto que fui, sabe precisamente o local, o momento, o dia, a hora, tudo. Se brincar, sabe a roupa que estava usando. E é um momento absolutamente inesquecível, espetacular, quando alguém nasce de novo e sabe que nasceu de novo. Os que não passaram por esse nível de consciência na sua experiência real e no seu estado de salvo real ou salva, graças a Deus por isso, mas os que não passaram, realmente, lamento, mas eu vou curtir com aqueles que passaram por esse momento como eu, e eu vou dizer, é algo absolutamente espetacular. Se lembre disso. No momento desse, eu sou salvo. Jesus poderia olhar para os meus olhos e dizer, este aqui é salvo. No dia tal, na hora tal. Eu estou nessa condição, você está nessa condição, todo crente está nessa condição. Então não há momento melhor do que em situações como a que estamos vivendo, de buscarmos esse tesouro, como eu estava dizendo no início, e tirarmos, desenterrarmos de dentro da nossa mente, do nosso coração, e dizer, mas que maravilha, eu estou inscrito no livro da vida, meu nome está lá, não sei exatamente com que tinta, e qual é o tipo de material com que esse livro é feito, mas está lá, tem um registro seu, exato, do seu nome. E nem precisa recorrer até lá, para você, no seu coração, saber que é um salvo. E mesmo que não tenha tido o privilégio de ter passado por um momento desse, em que você, aí foi ali que eu nasci de novo, mesmo assim você sabe, eu nasci de novo em algum momento. Agora, alguns comentam, e eu acho razoável, não, a minha salvação foi um processo. Tá bom, admito, a gestação de um ser humano é 9 meses. Tudo bem, mas o nascimento não é bem um processo. Não, é um ato claro, definido, e que a criança tem que respirar a primeira vez, se não respirar, tapinha do médico, para ele se assustar e respirar, tem que respirar, e se não respirar vai ter sequelas, é ali, nasceu, pode não saber como, nem quando, nem se teve médico ou parteiro, não interessa, mas nasceu. Então, sabendo ou não, irmão e irmã, podendo identificar ou não o seu dia e hora, se alegre com o fato de que você nasceu de novo. E se não tem o dia ou a hora perfeito, como muitos têm, mas pelo menos esse processo da sua gestação, e que você identifica bem, e que pode quase chegar ali ao momento, não, acho que foi ali mesmo, eu acho que foi naquele momento. É interessante nós vemos crentes passaram por esse processo, às vezes, de maneira não muito clara, mas eu acho que foi naquela noite ali, não, ou foi com minha mãe ali no meu quarto, na cozinha, foi ali, mas tem uma certa noção de que foi por ali. Isso não é tão importante. Mas o você saber, eu, fulano de tal, CPF tal, nasci de novo em algum momento, em algum lugar. Segunda lição sobre a salvação. Quando chega a hora, a conversão de um pecador assume caráter de urgência. Zaqueu correu para a árvore. Jesus disse, desce depressa. E Zaqueu foi bem devagarinho. Não, ele veio depressa.
3 vezes a expressão que mostra claramente a urgência de tudo aquilo. Por que é tão importante? Não é nem tão importante. Porque é tão urgente? A Bíblia não diz. Jesus queria continuar e ir adiante, eu não sei o quê. Eu sei o seguinte, é que isso pode ser usado de maneira espetacular para a própria analogia do novo nascimento. É uma pena que esse aspecto do nascimento a geração atual perdeu, com o recurso da cesariana, a questão da pressa, né? Meus 3 filhos nasceram dentro da expectativa de a qualquer momento, a pressa, e da geração deles para frente aí já entrou forte. Aí a prática da cesariana, aí marca uma hora e tudo, e perdeu um bocado esse aspecto. Inclusive eu soube que parece que está voltando a onda de médicos que defendem a ideia de nascer de uma maneira, como se chama, parto normal, coisa desse tipo. Seja como for, até há bem pouco tempo atrás, pelo menos, e ainda hoje, se não for feito um procedimento desse, mas deixar que a natureza funcione, é um clima de pressa. Rápido, a criança não vai esperar, eu já comentei, inclusive, de crianças nascerem dentro de carro e liga para o médico correndo e vai para o hospital correndo, tudo é correndo, o marido nervoso. Eu passei por isso 3 vezes, alguns passaram também, os mais novos não passaram, nervoso acho que sim, mas com mais calma, não tão apressadamente, e vai, não vai, e foi um alarme falso ou não foi, fica aqui esperando, e qual é o tempo que dá, então uma respiração e outra, cachorrinho, eu lembro dessas coisas, não sabia nem o que era direito, mas respirar como cachorrinho, e vai o médico medindo quanto tempo era uma contração e outra e tal, vamos, rápido, vai nascer. E nós vemos aqui um bebê espiritual nascendo, chamado Zaqueu, reflete bem isso. E Jesus, como médico, no final exibe aquela criança recém-nascida. Este aqui foi salvo hoje. Como o médico tem a alegria de mostrar para a mãe, ela estando bem consciente, ou para o pai presente, ou quem for, está aqui a criança. Não teve de cabeça para baixo, pobre coitado, não sei nem porquê. Mas está aqui a criança, nasceu. Não tem quem não sinta orgulho, alegria em ter participado daquilo. Cada salvação é individual, mas curiosamente a necessidade de urgência muitas vezes é uma experiência comum a muitos crentes. Até hoje eu não entendo por que eu tive que me converter dentro do meu carro. Não sei. Não estava com plano. Quando saí de casa, depois do café da manhã, fui trabalhar. Estava ali na Santos Dumont, quase esquina com Engenheiro Santana Júnior. Indo para o trabalho, depois de 10 minutos, era no centro, mas um pouco tráfego na época, 10, 12 minutos eu estaria lá. E lá eu poderia facilmente, como de fato fiz, mas depois de convertido, fiz uma oração, e fechei as cortinas do escritório onde eu trabalhava, que era de vidro e era aberto, e fechei tudo. Eu trabalhava na mesma sala do meu pai, e ele tinha viajado, estava viajando, eu estava só, então eu fechei as cortinas e tranquei as 2 portas, e me ajoelhei ali e fiz uma oração. Oração de salvo, de recém-nascido. Porque a entrega a Cristo, eu tenho absoluta certeza e convicção, foi dentro do carro, é o seu lugar na rua. Marcou muito forte, como eu disse, muitos não têm tido essa experiência, mas muitos, por outro lado, têm. Então, vamos nos alegrar juntos, nós, os que temos. Agora, não me pergunte por quê que eu fiz uma decisão daquele tamanho, daquela magnitude, dirigindo um carro no meio do trânsito,
Isso é hora, isso é momento, isso é lugar para se converter a Jesus Cristo e tomar uma decisão dessa. Se dali a pouco tempo eu estaria calmamente dentro de um ambiente fechado, não me pergunte por quê. Eu acho que teríamos que perguntar ao Espírito Santo, por que o Senhor providenciou esse nascimento desse cidadão aqui dentro do carro? Então, se tem bebês que nascem dentro do carro, aqui está um, já meio grandão, com 20 e tantos anos, mas foi assim. Urgente, eu não aguentaria, eu acho que mais esperar ali mais um minuto, minha alma explodiria. Tamanha era a vontade. Convido a você que se lembre do seu caso e puxe isso na sua memória para lhe enriquecer, para lhe alimentar espiritualmente. Porque são coisas que não são coisas fugazes, como você vê uma foto daquela viagem para uma praia belíssima, ou para um lugar que você sempre desejou ir, e com parentes e família, ou com a esposa, ou o marido, ou amigos. É gostoso ver fotos de viagens, ou perto daqui, ou longe daqui, mas é muito gostoso aquele ambiente, você lembra de tudo aquilo, até o cheiro do local, às vezes você se lembra, é muito gostoso, mas são coisas fugazes, que passaram e ficaram na sua memória e na foto ali. Mas aqui, se tem uma coisa que não é fugaz, é o que acontece na sua conversão, no seu nascimento espiritual. Isso definiu sua vida inteira. Então pare e diga, um momento, eu estou assustado, eu estou aflito, estou angustiado, ai meu Deus, calma, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, eu tive hora e dia e local para nascer, e eu vou utilizar este fato para meu benefício, para minha tranquilidade, obviamente pedindo ao Espírito Santo que produza esse efeito na sua própria alma. Então você se lembrar da própria conversão, não é se lembrar da última férias, da primeira férias, daquelas férias inesquecíveis do seu casamento, na sua lua de mel, não, é muito mais do que isso. Terceira, a salvação é pela fé. Até ali Zaqueu era um homem desonesto, ele não teria sido absolutamente salvo se fosse por obras. Ele próprio se entregou, ele não aguentou. O efeito do arrependimento o empurrou para dizer, eu tenho que devolver, vou devolver o que eu levei. E eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Mas isso é obras? Claro que isso é obras. São obras. Consequências de alguém arrependido e salvo por Jesus Cristo. Então, salvação é dada pela graça de Deus. E graças a Ele, Deus, a sua situação de salvo não vai piorar nem melhorar com a sua reação quanto à pandemia. Quer saber de uma coisa? Eu fui salvo por uma fé que me foi dada por Deus, graça de Deus. Ele me deu a fé, tudo bem, a fé foi minha, mas dada por Ele. Ninguém creu no seu lugar, nem Jesus Cristo creu por você. Você creu, é verdade. Arrependimento foi meu, é verdade. Mas quem lhe levou ao arrependimento? Está lá escrito, é Deus que nos conduz ao arrependimento. Utilize disso na hora dos seus momentos de instabilidade, de sentir sem chão neste mundo. Momento, eu estou seguro por uma salvação que me foi dada do alto. E se eu me arrependi, e me arrependi mesmo, e foi para valer, é porque Deus teve a misericórdia de me dar visão para enxergar o mal que eu praticava e pedi perdão e resolvi não praticar mais. Não estou cumprindo muito não, eu ainda erro, caio, levanto, mas a minha vontade é a mesma, ou nem a mesma, é cada vez maior de não pecar, e eu sei que um dia eu vou
satisfazer totalmente a minha vontade pós-arrependimento, que é nunca mais pecar, se Deus quiser, lá no céu. Eu ainda quero agora, mas não consigo. Tudo bem, mas isso não anula a seriedade da minha conversão, do meu arrependimento. Não. Eu sou um arrependido, sincero, por conta do que me foi dado por Deus. Eu sou um convertido por uma fé que me foi dada por Deus. E nada disso me vai ser tomado. Não tem parente que adoeça, que vá para a UTI, que seja entubado, que morra. Não tem que vai abalar a minha salvação. Não tem doença que venha abalar ou mexer com minha própria saúde, podendo até me levar para o céu, como muitos crentes têm partido, como sabemos. Mas não tem nada disso que vá abalar o fato de que eu tenho uma fé dada por Deus. Mas é porque a minha fé é tão fraquinha, pode estar, não estou discutindo isto, o tamanho, a força, a saúde da sua fé. O que eu estou dizendo é, você tem uma fé pequena ou grande, mas genuína. Se você é crente, você tem uma fé genuína, dada por Deus, e não tem quem vá arrancar você das mãos de Cristo. Que ele mesmo disse em João 10. Por quê? Porque esta fé está lá, arraigada no mais íntimo do seu ser, e não tem quem tire. Mesmo que você tenha medo de que tire, você não tem segurança, mas ela está lá. Creia nisto e se alegre com isto. Alguns sinais ou indícios de como o processo de salvação funciona, para ver se você se lembra e se alegra também, e a gente encerra. Primeiro sinal, uma vontade forte, quase incontrolável de conhecer melhor Jesus. Então, quem não conhece, poderíamos investir muito tempo aqui, como eu já disse, não vou fazer, mas quem não conhece a Cristo ainda e está passando por um processo assim, o que temos a dizer de maneira muito resumida é: satisfaça essa vontade de conhecer Jesus melhor. Vá lá, exponha-se a Ele de várias maneiras. Satisfaça essa vontade. Leia a Bíblia, ouça pregações. Mas o que eu quero mesmo é que você se lembre do tempo em que você começou a ter uma vontade de conhecer Jesus melhor. Lembre-se disto. Gaste um tempinho, o verbo não é nem gastar, é invista um tempinho nesses dias, talvez você tenha mais tempo do que o normal, ou que sua mente está mais propícia a isso. Invista pensando, foi ruim quando eu passei por aquele processo, e aí vem algo, porque eu disse que eu vou falar de alguns sinais do processo de conversão, mas o fato de eu dizer 1, 2, 3, 4, tal, não quer dizer que é um depois do outro, não. Pode ser simultâneo, muitas vezes é. Juntamente com essa vontade de conhecer Jesus melhor, é o arrependimento chegando. Lembre-se disso. Vai fazer bem a você. Não estou fazendo direito, não estou agindo direito. Tem uma coisa errada na minha cabeça. Tem uma coisa errada no meu coração. Ah, já sei o que é. Está perto do fim do ano, quando chegar o ano novo, vou fazer um bocado de decisões para poder me livrar destes meus maus modos ou coisa assim. Aí faz um bocado de decisão. Dia 1º de janeiro, logo viu. Não. Já furei vários. E mesmo que não tenha furado muito em termos de fazer e proceder, mas está ruim aqui dentro. Até que você foi entendendo que a maneira correta era se parar de lamentar e ficar querendo descobrir o que é isso, é dizer assim, sabe uma coisa? Eu estou errado mesmo, estou todo errado, eu sou errado, sou pecador, tenho feito coisas erradas, tenho um costume horrível de não aceitar quando ninguém diz que eu errei, nem minha mãe quando eu tinha 12 anos eu gostava de ouvir que eu tinha errado, mas não gostava para estar errado eu dizer que não erro, eu erro e é muito, que sabe uma coisa? Eu tenho que parar com isso, e puxa, como eu errei fazendo isso,
E você vai descobrir que este sentimento, ou atitude, mais do que um sentimento, essa atitude interna de alma, ela é a solução para quem quer parar de sofrer com esse tipo de angústia. Se arrepende, decide que quer tomar outro rumo, mas ao mesmo tempo, não, porque essa decisão eu já tinha feito algumas vezes, como eu disse, no ano novo e tal. Agora é diferente, porque é uma decisão que vem junta com a atitude de se jogar no chão diante de Deus e dizer: eu não valho coisa nenhuma, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não presto mesmo, eu quero é mudar de vida mesmo, e se não for com a tua ajuda, eu não vou conseguir. E aí, alimentando isto, vem, como eu disse, aquela vontade maior, cada vez mais. Eu quero Jesus, eu quero Ele na minha vida, eu quero conhecê-lo melhor, porque está entrando um vazio aqui, tão violento com esse arrependimento. Olha, não é pouca coisa um ser humano chegar e dizer: eu não valho nada. É muito sério, é para enlouquecer eu não presto. Minha mãe me dizia que eu era o menino mais bonito do mundo, eu achava esquisito, olhava no espelho, nem achava tanto, mas ela dizia que eu era a menina mais bonita do mundo, e o menino mais bonito do mundo e tal. Mas eu fui ensinado assim, mas não sou não presto não vale nada. Nada, não tenho nada para ser aprovado diante de Deus, nada. Eu sou um ser anti-Deus. Gente, isso é para trazer um vazio, um vácuo na alma de alguém, da pessoa se jogar no precipício. E se a pessoa está com a noção que é acompanhada na conversão, a noção de eternidade, nem jogar no precipício adianta, que é pior, que eu vou entrar num estado que não posso mais tomar outra providência, a não ser sofrer as consequências. Aí Cristo vai surgindo na sua frente, o Espírito Santo, que é o papel dele, né? Aqui, para efeito da salvação aqui do Espírito Santo, é falar de Jesus, soprar o nossos ouvidos sobre Jesus, nos dar visão de Jesus. Aí Jesus Cristo vai adquirindo um papel, uma figura, uma presença absurdamente simpática aos nossos olhos, ao nosso coração, ao nosso desespero. E talvez você não vai saber explicar tudo isso, nem eu saberia no dia da minha conversão, mas a única maneira de eu preencher esse vazio que ficou na minha alma, depois de eu reconhecer honestamente que eu não valho nada, é esse aqui. Esse aqui preenche esse vazio, porque ele prometeu e disse que ia mandar o Espírito Santo dele morar em mim e que me ajudava, e disse que morreu por mim. Acho tudo muito esquisito, mas eu estou achando que isso é verdade mesmo, isso é sério. Morreu por mim, ressuscitou, está vivo hoje no céu e me chamando para me ajudar. Eu estou desesperado por uma ajuda, e ele diz que tem todo o poder no céu e na terra, e quem via ele nunca mais perecerá. É agora. Então vem aquele desejo que não dá para aguentar, graças a Deus, de se entregar ao Senhor Jesus Cristo. E mais, algo vai lhe dizendo que Jesus está sendo recíproco com você. Zaqueu, está se expondo ao ridículo aí? Com muita vontade de me ver? Estou aqui, Zaqueu. Eu também quero lhe ver, e estou lhe vendo. E mais do que isso, Zaqueu, estou falando com você, e dizendo o seu nome, e dizendo que eu quero ir para a sua casa. Isso é uma reciprocidade? Mas é assim que Jesus procede com aqueles que o buscam. A reciprocidade é exagerada, eu digo essa palavra exageradamente, de propósito.
uma reciprocidade absurda, muito maior do que aquilo que nós gostaríamos. Estou aqui, estou pronto, fulano, cicrano, estou pronto aqui. Você aí de joelho, ou no chão, ou na sua cama, ou na sua rede, cheio de lágrimas, arruinada pela consciência do seu pecado, que não vale nada, e você está certa, ou certo, eu estou aqui. E vai chegando além da vontade de ter mais amizade e conhecimento de Jesus Cristo, vai chegando uma confiança nele, de que ele realmente já está do meu lado, vai me dar a mão e não vai me decepcionar. É fantástico. É espetacular. Outro sinal? Dificuldades. Olha o que Jesus está fazendo. Olha esse aqui, olha, aí vem o tio de um amigo do outro, da religião tal, que está atraindo da religião. 1000 obstáculos, eu não vou gastar 1 minuto falando deles. Mas é típico. Então, como eu estou falando com irmãos em Cristo, conclamando para que você se lembre daqueles dias, pense nos obstáculos que aconteceram. Eu sei, vários meus. Poderia até contar-se grandes problemas aqui, mas não vou não. Lembre do seu, lembre do seu, lembre do seu. Dificuldades que surgiram, muito comum, não é uma regra, quase que é. Tome a sua cruz e siga-me, serão perseguidos. Acho que é quase uma regra, talvez eu poderia dizer que é mesmo uma regra, é um padrão bíblico. Porque varia muito nesse grau de perseguição e o tamanho desses obstáculos variam, mas procure se lembrar dos obstáculos que você teve, sentimentais, paternais, filiais, familiares, profissionais, de todo jeito. Alguns são sutis, psicológicos, outros são físicas, outras envolvem expulsão de casa pelo pai. Tem de todo jeito. Perda de emprego, sem falar em perseguição física, medo de prisões e tudo que aqui não temos atravessado, até aqui, se Deus que, graças a Deus. Mas o fato é que dificuldades vão surgir e, no seu caso, surgiram. Se lembre delas. Eu enfrentei para quê? Não, chegou agora. Um dos momentos em que é preciso lançar a mão daquilo, chegou. Eu vou lançar a mão, sim. Tudo aquilo que aconteceu é para eu estar na posição agora privilegiado de dizer, eu sou um filho de Deus, eu sou salvo, não vou me abalar com isso, mais do que deveria ter um nível de abalo razoável, humano, claro, mas pede a Deus para estabelecer esse limite aí. Por fim, uma alegria muito grande, aquele que passa por uma conversão sente. E falando para alguém que não tem Cristo, se eu estivesse falando, eu diria, você não sabe que lhe aguarda, de alegre. Como eu estou falando com crentes, eu vou dizer assim, você sabe o que lhe aguardou. Então, dentro da minha proposta hoje aqui, se lembre desta alegria, com aquele contato íntimo com o primeiro amor. Tenho contra ti que esqueceste e desprezaste o primeiro amor. Ele reclamou. Lá em Apocalipse, foi? Tudo bem, eu não quero confundir alegria com amor. Tá certo? Mas pode haver uma certa correlação, sabe? Quem ama de fato o Senhor Jesus Cristo geralmente anda muito alegre. Espiritualmente, é alegre da sua salvação, é alegre com as coisas, não detalhadamente circunstanciais, mas alegre com as grandes coisas da sua vida, que se resume no fato de você ser um salvo em Jesus Cristo. Mesmo que as circunstâncias lhe levem aqui a muito choro, muito choro, tristeza. Não estamos anulando isso, não estamos vivendo aqui como um avestruz com cabeça dentro de um buraco. Não é isso que o Evangelho ensina, não. Então, crentes sofrendo, chorando e angustiados até, certo? Mas vamos buscar
as coisas que nós temos de valiosas para lançar mão e pedir a Deus: Senhor, minora, diminui, aplaca a minha maneira, a minha sensibilidade de reagir a essas coisas ao redor, para que seja menor essa sensibilidade, que eu dê menos valor. Dou valor, claro que eu sempre vou dar valor a uma mãe, a um pai, a um filho, a um amigo, claro, mas que eu tenha dosada por ti essa escala. Não quero me arrasar, estar destruído por causa de Covid. Não. Eu quero continuar sentindo a alegria da salvação. Poderia resumir tudo o que eu falei aqui nisto. Zaqueu passou por toda a experiência e terminou com grande alegria, aceitando Jesus na casa dele e no coração dele. Você, crente, passou por um processo talvez traumático, talvez nem tanto, cada um tem seu caso de conversão, de novo nascimento, mas teve o momento de nascer, teve os obstáculos, teve a convicção de indignidade que lhe levou ao arrependimento, com certeza passou por isso tudo. E muita alegria, imagino que você sentiu ao se converter. Uma época diferente, mas uma coisa lá dentro que você não sabe nem descrever direito. Uma paz, uma mistura de paz com alegria, que talvez quando você começou a viver mesmo como crente, até as coisas ficaram mais assentadas na sua mente, e você pôde entender e assimilar melhor toda essa experiência. Seja como for, a alegria cristã é um fruto do Espírito. Então peça a Deus, especificamente: Senhor, que a minha conversão, a memória dela, à minha mente, ao meu coração, venha me dar momentos de grande alegria e espiritual dentro de mim. E numa época dessa, vale ouro, talvez mais do que a tão esperada vacina. A alegria, a vacina é para efeito físico, mas eu quero alegria dentro de mim, independente da situação covídica ao meu redor. Muito obrigado pelo meu estado de salvo, meu estado eterno de salvo em Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê alegria, lembrando-nos da nossa conversão. E converta quem não tem Cristo ainda, pela Tua graça e Tua misericórdia. Em nome de Cristo. Amém.